Meu nome é Vanessa e, aos 32 anos, nunca imaginei que meu próprio pai me proibisse de participar da festa de Natal da nossa família. Construí minha carreira na área da tecnologia em particular, longe da minha família, que sempre preferiu meu irmão mais novo, Jake. Quando meu pai ligou para me desconvidar, dizendo que minha presença poderia ofuscar Jake e sua nova namorada de sucesso, algo dentro de mim finalmente se rompeu. Eu não fazia ideia de que, 3 meses depois, Jake entraria no meu escritório para uma entrevista de emprego, completamente alheio à minha condição de CEO. Se você já está curtindo, conte-me de onde está assistindo nos comentários abaixo. Curta e inscreva-se para saber como me tornei o CEO que eventualmente entrevistaria meu próprio irmão. Acredite, o drama familiar fica muito mais intenso a partir daqui. Crescendo no subúrbio de Chicago, nossa família parecia perfeita à vista de fora. Meus pais, George e Martha Wilson, tinham bons empregos, uma casa bonita e 2 filhos saudáveis. Mas, dentro daquelas paredes, a dinâmica familiar era tudo menos equilibrada. Desde que me lembro, meu irmão mais novo, Jake, 4 anos mais novo que eu, era o menino de ouro, apesar de suas conquistas nitidamente medianas. Quando Jake tirava nota C+ no boletim, meus pais o levavam para tomar sorvete para comemorar sua melhora. Quando eu tirava nota A resposta era sempre a mesma, um aceno rápido e alguma variação de: "É isso que esperamos de você, Vanessa." A disparidade era tão constante que se tornou o normal tácito da nossa família. Meus pais nunca perderam um único jogo de beisebol do Jake, mesmo quando seu time estava em uma sequência de 15 derrotas, e ele passava a maior parte do tempo aquecendo o banco. Mas quando me classifiquei para o Campeonato Nacional de Debates no meu penúltimo ano, minha mãe alegou estar com enxaqueca, e meu pai, de repente, teve um compromisso de trabalho inabalável. Peguei o ônibus sozinha para a competição, ganhei o primeiro lugar e, ao voltar para casa, encontrei-os assistindo Jake jogar videogame no sofá. "Seu irmão precisa de apoio mais do que você", meu pai dizia sempre que eu demonstrava decepção. "Você é tão independente, Vanessa." Jake precisa de mais orientação. A formatura do ensino médio tornou a disparidade impossível de ignorar. Jake ganhou um Ford Mustang novinho por se formar com média de 2,8. Eu me formei como oradora da turma 3 anos antes e ganhei uma bagagem. Para sua jornada, disse minha mãe com um sorriso que não alcançava seus olhos. A mensagem era clara: Jake deveria ficar, e eu deveria ir. Minha mãe, Martha, era a principal defensora desse desequilíbrio. "Meninos se desenvolvem de forma diferente", ela explicava quando eu questionava por que Jake nunca precisava fazer tarefas domésticas enquanto minha lista crescia. "Seu irmão é sensível. Ele precisa de mais tempo para se encontrar." Aos 16 anos, eu cozinhava o jantar 3 noites por semana, enquanto Jake, aos 12, não conseguia nem fazer um sanduíche. George, meu pai, tinha suas próprias justificativas. "O mundo está mais difícil para os jovens hoje em dia", ele insistia. "As meninas têm todos esses programas e vantagens especiais." Isso, vindo do homem que se recusou a pagar minhas taxas de inscrição na faculdade enquanto guardava dinheiro para as futuras mensalidades da fraternidade de Jake. Esse padrão me forçou a desenvolver independência e resiliência desde cedo. Enquanto outras crianças tinham os pais conferindo a lição de casa, eu estava aprendendo cálculo sozinha com livros da biblioteca. Enquanto meus amigos pediam para os pais levá-los a eventos sociais, eu estava descobrindo horários de ônibus e economizando dinheiro para pagar ingressos de cinema com babás. A constante sensação de ser a segunda melhor criava um vazio dentro de mim que nenhuma conquista acadêmica conseguia preencher. Tentei de tudo para conquistar a aprovação deles: notas perfeitas, liderança extracurricular, serviço comunitário e até aprender a fazer do zero as sobremesas favoritas do meu pai. Nada mudava a verdade fundamental de que Jake era o sol no sistema solar da nossa família e eu, na melhor das hipóteses, um planeta distante. Quando as cartas de aceitação para a faculdade chegaram, recebi ofertas de 7 universidades importantes, incluindo 3 com bolsas parciais. Meus pais pareciam quase irritados com a pilha de envelopes grandes no balcão da cozinha. "Não esperem que a gente pague por uma escola particular chique", alertou meu pai, apesar de já terem criado um fundo para a faculdade de Jake, que ainda estava com dificuldades na álgebra do primeiro ano. Fui para a Universidade Northwestern com 2 malas, $300 do meu emprego de verão e a determinação de nunca mais medir meu valor pelos olhos deles.
No dia em que me deixaram no dormitório, minha mãe me abraçou brevemente e disse: "Não se esqueça de ligar para o seu irmão. Ele vai sentir muita falta de você." Eles já estavam de volta no carro antes que eu terminasse de desfazer as malas. A faculdade foi meu primeiro gostinho da verdadeira liberdade. Sem a comparação constante com Jake, eu prosperei tanto acadêmica quanto socialmente. Mas a liberdade veio acompanhada de responsabilidade. Meus pais contribuíram com zero para minha educação, explicando que estavam economizando para o futuro de Jake. Então, trabalhei em 3 empregos simultaneamente: turnos da manhã na cafeteria do campus, trabalho administrativo nos fins de semana em uma empresa local e aulas de reforço escolar à noite. Apesar do cansaço de trabalhar 30 horas por semana, além de uma carga horária completa, me formei summa cum laude com dupla especialização em administração de empresas e ciência da computação. Meus pais compareceram à formatura, mas saíram imediatamente após a cerimônia para assistir ao jogo de beisebol de verão do Jake. Quando tentei explicar minhas ofertas de emprego durante o almoço, meu pai olhou para o relógio várias vezes enquanto minha mãe perguntava se eu tinha conhecido algum rapaz simpático que pudesse ter melhores perspectivas. Meu cargo inicial na Apex Innovation Technologies mal pagava o suficiente para pagar meu apartamento e o financiamento estudantil, mas foi um passo à frente na indústria de tecnologia. Eu chegava 1 hora mais cedo todos os dias, ficava até tarde todas as noites e me voluntariava para projetos que ninguém mais queria. Enquanto os colegas reclamavam da carga de trabalho, eu via cada tarefa como uma oportunidade de provar meu valor. 18 meses de jornadas de trabalho de 80 horas por semana quase me destruíram fisicamente, mas minha dedicação valeu a pena quando identifiquei uma ineficiência crítica em nosso pipeline de produção. A solução que desenvolvi economizou milhões anualmente para a empresa e me rendeu minha primeira promoção para líder de equipe aos 25 anos. O novo cargo veio acompanhado de um modesto aumento salarial que finalmente me permitiu parar de comer macarrão instantâneo no jantar todas as noites. Meus pais permaneceram completamente indiferentes. Computadores, meu pai suspirava durante nossos telefonemas mensais. Ainda não entendo por que você não escolheu algo mais estável, como lecionar. Isso, apesar de eu estar ganhando mais do que qualquer um deles. A principal preocupação da minha mãe era se minha agenda apertada estava afastando possíveis maridos. Jake, por sua vez, abandonou a faculdade comunitária após 3 semestres sem ter declarado uma especialização. Meus pais descreveram isso como dedicar um tempo para encontrar sua paixão e prontamente o deixaram voltar para casa sem pagar aluguel. Ele alternava empregos em um ritmo alarmante: varejo, entrega de comida, vendas de celulares, cada um durando alguns meses antes de ele pedir demissão ou ser demitido por atraso. Quando a Apex lançou uma plataforma de software revolucionária que ajudei a desenvolver, minha promoção a diretor de desenvolvimento de produtos ocorreu naturalmente. Aos 27 anos, eu era o diretor mais jovem da história da empresa, gerenciando uma equipe de 30 desenvolvedores e um orçamento multimilionário. Comprei meu primeiro apartamento, um modesto apartamento de 1 quarto que, mesmo assim, parecia um palácio depois de anos de apartamentos alugados com encanamento questionável. Durante uma ligação familiar no domingo, tentei compartilhar minha empolgação com a promoção. Minha mãe interrompeu: "Que legal, querida, mas você ouviu que o Jake está pensando em voltar para a faculdade? Talvez para a área de negócios, como você. Ele sempre foi tão bom com as pessoas." O resto da ligação foi dedicada ao potencial do Jake e como eles estavam pesquisando bolsas de estudo para ele. Parei de mencionar minha carreira depois disso. No ano seguinte, fui abordado por um headhunter que representava a Zenith Enterprises, a maior concorrente da Apex. Ofereceram-me um cargo de vice-presidente com um salário que me fez engasgar com o café ao ouvir o valor, além de opções de ações que poderiam valer milhões se a empresa continuasse sua trajetória de crescimento. Após cuidadosa consideração e negociação, aceitei o cargo. Meu novo cargo trouxe imensa responsabilidade e pressão, mas também os recursos para realmente inovar. Sob minha liderança, nossa divisão desenvolveu tecnologias que posicionaram a Zenith na vanguarda do setor. Quando a Zenith se fundiu com a gigante global de tecnologia Nexus Systems, criando uma das maiores corporações de tecnologia do mundo, o conselho começou a procurar um CEO que pudesse conduzir a complexa integração das empresas. Para minha surpresa, fui selecionado juntamente com candidatos externos com décadas de experiência. O processo de entrevista foi brutal: 7 rodadas com membros do conselho, investidores e equipes executivas de ambas as empresas.
Preparei-me durante semanas, desenvolvendo uma visão abrangente para o futuro da empresa resultante da fusão, que abordava tudo, desde a integração técnica até o alinhamento cultural. Quando o presidente do conselho me ligou para me oferecer o cargo, eu tinha 30 anos e fiquei momentaneamente sem palavras. O salário, os bônus e as opções de ações foram transformadores. Mas mais significativo foi o voto de confiança de pessoas que eu respeitava profundamente. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, finalmente me permiti sentir o orgulho que vinha reprimindo há anos. Liguei para meus pais naquele fim de semana para contar a novidade. CEO de uma empresa inteira? Perguntou meu pai, parecendo genuinamente confuso. É uma startup ou algo assim? Quando expliquei o tamanho e o escopo da empresa, houve uma longa pausa antes que minha mãe dissesse: bem, isso parece muito exigente. Você terá tempo para namorar? A conversa rapidamente mudou para o mais novo empreendimento de Jake. Ele estava fazendo aulas para se tornar corretor de imóveis. Ele está realmente se encontrando agora, disse minha mãe, efusiva. Ele tem um carisma natural. As pessoas simplesmente o adoram. Depois daquele telefonema, tomei a decisão consciente de manter a privacidade sobre minha vida profissional. Era mais simples do que lidar com a demissão deles ou, potencialmente pior, com o interesse repentino deles caso percebessem as implicações financeiras do meu cargo. Comecei a recusar seus convites para visitas de fim de semana, alegando compromissos de trabalho. Nosso contato diminuiu para ligações mensais que eu agendava entre as reuniões. Enquanto isso, construí o que eu considerava minha família escolhida, amigas próximas que celebravam meu sucesso sem ressentimento, colegas que me desafiavam e respeitavam e, eventualmente, um pequeno círculo de outras executivas que entendiam as pressões únicas que eu enfrentava. Essas eram pessoas que me viam com clareza e me valorizavam exatamente por quem eu era, não por quem elas precisavam que eu fosse. Estabeleci uma rotina confortável, trabalho imersivo e desafiador durante a semana e fins de semana relaxantes, repletos de amigos, aulas de ginástica e encontros ocasionais, embora nada sério tenha se desenvolvido romanticamente. Doei para causas com as quais me importava, fui mentora de jovens mulheres na área de tecnologia e, finalmente, senti que estava construindo uma vida que refletia meus valores, e não as expectativas da minha família. Dezembro sempre foi complicado. Todos os anos, meus pais organizavam uma festa de Natal em sua casa no subúrbio, uma tradição que remontava à minha infância. Todos os anos, eu comparecia obedientemente sozinha, levando presentes caros que eram recebidos com educados ou obrigados a antes de serem guardados. Todos os anos, eu ouvia longas conversas sobre o potencial e as perspectivas de Jake, enquanto respondia a perguntas incômodas sobre minha vida pessoal. Dezembro passado não começou diferente. 3 semanas antes do Natal, Jake ligou para nossos pais com uma notícia empolgante: ele tinha começado a namorar uma mulher chamada Laura. Só isso não teria sido nada de extraordinário, os relacionamentos de Jake geralmente duravam tanto quanto seus empregos, mas, aparentemente, essa Laura era especial. Ela era, segundo o telefonema ofegante da minha mãe, diretora de uma grande empresa de tecnologia. Ela é tão talentosa, disse minha mãe, com a voz cheia de admiração. Ela tem seu próprio escritório e tudo mais. Seu pai e eu estamos muito felizes por Jake. Que ótimo! Respondi automaticamente, adicionando outro documento à minha lista de revisão enquanto equilibrava o celular entre a orelha e o ombro. Estou ansioso para conhecê-la no Natal. Laura pode ser exatamente o que Jake precisa para finalmente encontrar seu caminho, continuou minha mãe. Ela parece muito organizada e motivada. Essas qualidades podem contagiá-lo. Fiz os devidos sons de concordância enquanto assinava as projeções trimestrais que determinariam os bônus de 2.000 funcionários. Minha mãe não fez uma única pergunta sobre meu trabalho ou minha vida antes de encerrar a ligação. Com a aproximação do feriado, organizei meus 2 dias de folga habituais, o mínimo que eu poderia tirar sem causar grandes interrupções nos projetos em andamento. Comprei presentes atenciosos, uma edição de colecionador das obras do autor favorito do meu pai, um suéter de cachemir para minha mãe e, para Jake, o console de videogame mais recente que ele vinha insinuando há meses. Reservei minha passagem, aluguei um carro e me preparei mentalmente para a mistura habitual de nostalgia e desconforto que caracteriza as reuniões familiares. Uma semana antes do Natal, meu pai ligou. E isso foi incomum o suficiente para me fazer sair de uma reunião de orçamento para atendê-lo. Sua voz soou tensa.
Vanessa, precisamos conversar sobre o Natal este ano, começou ele, sem jeito. Houve uma pequena mudança de planos. Estão todos bem? Perguntei, imediatamente preocupada. A mamãe está doente? Não, não, nada disso, ele me assegurou rapidamente. É só que, bem, o Jake vai trazer a Laura, e ela trabalha em alguma empresa de tecnologia na área de gestão, aparentemente. Esperei que ele continuasse, sem saber o que aquilo tinha a ver comigo. Sua mãe e eu estávamos pensando, disse-lhe após uma pausa desconfortável, que talvez fosse melhor você vir no ano novo em vez do Natal este ano. A porta da sala de conferência se abriu atrás de mim, e meu assistente gesticulou indicando a reunião que me aguardava. Levantei um dedo, tentando processar o que meu pai dizia. Você está me desconvidando do Natal? Perguntei, mantendo a voz calma. Não é nada desagradável, corrigiu ele apressadamente. Só remarcando. Achamos que pode ser um pouco constrangedor, sabe, com o que você faz no trabalho e tudo mais. Laura aparentemente tem muito orgulho do seu cargo, e não queremos que ela se sinta intimidada. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz da minha mãe ao fundo, depois o som abafado do telefone trocando de mãos. Vanessa, querida, disse minha mãe, com a voz doce daquele jeito especial que sempre precedia algo doloroso, só estamos tentando garantir que o Jake tenha o seu momento. Você sabe o quanto esse relacionamento é importante para ele, e odiaríamos que qualquer coisa ofuscasse isso. Laura é a primeira garota com quem ele namorou que tem uma carreira de verdade, e queremos que ela se sinta confortável com a família. E a minha presença a deixaria desconfortável, esclareci, sentindo um frio se espalhando pelo meu peito. Bem, você pode ser um pouco intensa com o seu trabalho, disse minha mãe delicadamente. E você sabe como o Jake fica quando se sente comparado a você. A gente só quer que tudo seja perfeito para ele. Você entende, né? Você ainda pode vir para o brunch de Ano Novo. Concordei, entorpecido, e encerrei a ligação com gentilezas mecânicas. Voltei para a reunião, sorrindo rigidamente enquanto conduzia a discussão sobre a alocação de recursos entre 3 continentes. Só minha assistente executiva percebeu que algo estava errado, colocando discretamente uma xícara de chá ao meu lado e remarcando meus compromissos da tarde sem que eu pedisse. Naquela noite, o impacto total me atingiu. Depois de 32 anos, nada havia mudado. Eu ainda era filha inconveniente, aquela cujas conquistas eram ameaçadas em vez de celebradas. Ainda esperavam que eu me acomodasse ao ego frágil de Jake, que me diminuísse para que ele se sentisse maior. Liguei para minha melhor amiga, Zoe, em prantos. Ela chegou à minha cobertura 1 hora depois com 2 garrafas de vinho e um apoio inabalável. Te baniram do Natal porque a namorada do seu irmão tem um cargo de gerência intermediária, ela esclareceu, com a voz indignada. Enquanto você comanda uma corporação global. Isso não é desculpa. Isso é parte do problema, insistiu Zoe, servindo-se de mais vinho. Pais normais fariam grandes comemorações pelo que você conquistou. Conversamos até tarde da noite, pela manhã, eu já estava em paz com a situação. Respeitaria a proibição de Natal, mas também não compareceria ao brunch de consolação de Ano Novo. Em vez disso, reservei um retiro em um spa para as festas de fim de ano e combinei que os presentes fossem entregues na casa dos meus pais com um bilhete educado. No dia de Natal, evitei deliberadamente as redes sociais, mas a curiosidade acabou me vencendo. Minha mãe havia postado várias fotos da comemoração deles, Jake, radiante ao lado de uma mulher alta com um sorriso profissional, meus pais, orgulhosos, a mesa posta com porcelana e cristais especiais. A legenda dizia, Natal perfeito com Jake e sua namorada incrível, Laura. Muito orgulho desses 2 poderosos. A ausência de qualquer menção a mim era ao mesmo tempo dolorosa e totalmente previsível. Fechei o aplicativo e me concentrei em aproveitar a massagem que havia agendado, determinada a não deixar que a exclusão deles arruinasse minhas férias. Mas algo havia mudado dentro de mim, uma última e frágil esperança de que eles pudessem eventualmente me enxergar com clareza. Em seu lugar, surgiu uma aceitação estranha e triste e a determinação de reconstruir minha vida sem a validação que eu inconscientemente buscava há tanto tempo. Janeiro e fevereiro passaram como uma névoa de trabalho. A empresa estava expandindo suas operações na Ásia, e passei 3 semanas em Singapura, Seul e Tóquio, abrindo novos escritórios.
Ao retornar à sede no início de março, mergulhei de cabeça no ciclo de planejamento estratégico, grato pelo foco intenso necessário. Meus pais ligaram 2 vezes, deixando mensagens de voz animadas, sem nenhuma referência ao Natal ou à minha ausência no Ano Novo. Não retornei às ligações. Jake mandou uma mensagem no meu aniversário com um genérico Feliz Aniversário, Mana, que não exigiu resposta. A distância era estranhamente libertadora. Em uma terça-feira, em meados de março, Jennifer Davis, nossa diretora de RH, solicitou uma reunião urgente. Jennifer raramente agendava algo de última hora, então reservei 30 minutos entre as revisões de orçamento para vê-la. Recebemos uma candidatura interessante para o cargo de gerente sênior de produtos, disse ela após as gentilezas. O candidato tem qualificações sólidas, boas referências dos 2 últimos cargos e uma observação interessante sobre sua candidatura. Ela deslizou um currículo impresso sobre a minha mesa. Olhei para baixo e senti o sangue sumir do meu rosto. O nome no topo era Jacob Wilson. Ele listou um potencial conflito de interesses, continuou Jennifer, alheia ao meu choque. Ligação familiar com o CEO. Eu queria discutir o protocolo adequado para lidar com esta candidatura. Olhei para o currículo, tentando processar o que via. Jake havia trabalhado em 3 empresas no último ano, e cada cargo demonstrava progressivamente mais responsabilidade em marketing de produto. Sua formação acadêmica incluía uma certificação em negócios online recentemente concluída, mas nenhum diploma universitário. Em habilidades, ele afirmou ter proficiência em diversas plataformas de software que nossa empresa utilizava. Ele mencionou meu nome especificamente, perguntei, mantendo a voz neutra. Jennifer pareceu um pouco desconfortável. Não exatamente. Quando liguei para agendar a entrevista preliminar, ele perguntou se havia alguma opção de processo rápido disponível para candidatos com conexões com a alta liderança. Expliquei nosso processo padrão, e ele mencionou ter parentesco com alguém da equipe executiva, mas não especificou quem. Isso criou um dilema profissional e pessoal. Nossa empresa tinha políticas rígidas contra o nepotismo, mas elas abordavam principalmente as relações de subordinação direta. Não havia proibição explícita de contratar familiares qualificados para departamentos separados. A questão maior era como Jake havia chegado a essa candidatura específica. Pelo que eu sabia, ele não tinha ideia de onde eu trabalhava, muito menos do meu cargo. Preciso me retirar do processo de contratação inicial, disse a Jennifer após refletir. Por favor, realize a triagem padrão e as entrevistas departamentais. Se ele chegar à rodada final, divulgarei o relacionamento e conduzirei a entrevista executiva como faria com qualquer candidato. Nossa política de ética permite isso, desde que haja transparência. Jennifer assentiu, tomando notas. Devo informar a banca examinadora sobre a conexão? Não, decidi. Julgue-o apenas pelas suas qualificações. Documente tudo minuciosamente. Quero que este processo seja completamente justo e defensável. Depois que Jennifer saiu, fechei a porta do meu escritório e pesquisei o nome de Jake no Google. Seu perfil no LinkedIn exibia o mesmo histórico profissional do currículo, embora com descrições consideravelmente mais elaboradas de suas responsabilidades. Não havia menção a mim ou a quaisquer conexões familiares em seu perfil público. Passei a semana seguinte distraída, imaginando quando e como Jake descobriria minha vaga. Jennifer me atualizou sobre seu progresso no processo de contratação. Ele havia passado pela triagem telefônica inicial e concluído a primeira rodada de entrevistas com a equipe de produto. Surpreendentemente, o feedback foi amplamente positivo. Aparentemente, ele havia se preparado bem e demonstrado conhecimento legítimo dos princípios de gestão de produtos. Isso criou emoções conflitantes. Por um lado, senti um orgulho estranho por Jake estar demonstrando competência genuína. Por outro, o momento e as circunstâncias levantaram suspeitas. Por que nossa empresa? Por que agora? E o quanto ele realmente sabia sobre a minha função? A situação exigia consultas que iam além do RH. Agendei uma reunião confidencial com nosso diretor jurídico e nosso diretor de ética, explicando as circunstâncias específicas. Ambos concordaram que a abordagem mais transparente seria continuar o processo padrão, mas garantir que eu não fosse o único a tomar decisões caso Jake chegasse às rodadas finais.
Podemos adicionar um entrevistador executivo adicional, sugeriu Patrícia Gonzalez, nossa diretora de operações, CLO. Isso proporciona uma avaliação independente e protege você e a empresa de qualquer aparência de impropriedade. Mais 2 semanas se passaram, e Jake continuou avançando nas etapas de entrevista. O chefe de departamento, que seria seu supervisor direto, ficou impressionado com sua abordagem criativa ao posicionamento do produto e seu aparente entusiasmo pela missão da nossa empresa. Recebi as anotações da entrevista e fiquei surpreso com as respostas ponderadas e articuladas atribuídas ao meu irmão. Este não era o Jake que eu conhecia, ou talvez fosse um Jake que eu nunca me permitiram conhecer. A entrevista final com o executivo estava marcada para uma sexta-feira à tarde. Combinei com a nossa diretora de marketing, informando-a sobre a situação sem revelar meu histórico pessoal com Jake. Minha assistente executiva, que sabia mais sobre a dinâmica da minha família do que qualquer outra pessoa na empresa, me lançou um olhar compreensivo ao confirmar o agendamento. Você gostaria que eu ficasse até mais tarde, caso precise de alguma coisa depois? Ofereceu ela. Sorri agradecida, mas recusei. Independentemente do que acontecesse, eu precisaria processar isso sozinha. Na noite anterior à entrevista, mal dormi. Ensaiei perguntas profissionais, preparei-me para vários cenários e tentei antecipar a reação de Jake. Será que ele ficaria bravo? Constrangido? Tentaria se aproveitar do nosso relacionamento? Será que ele retiraria a candidatura imediatamente? Pela manhã, eu me senti exausto, mas decidido a lidar com a situação com o mesmo profissionalismo que aplicava a todos os aspectos do meu trabalho. A tarde de sexta-feira chegou com uma velocidade inquietante. Da janela do meu escritório, vi Jake entrar no nosso prédio a 1h45, 15 minutos antes para sua entrevista às 14 horas. Mesmo do 20º andar de cima, reconheci seu andar, a mesma arrogância confiante que ele havia desenvolvido no ensino médio. Ele usava um terno novo, cinza escuro e bem cortado, sugerindo que havia gastado bastante com aquela entrevista. Câmeras de vigilância monitoraram seu progresso na segurança, no check-in com crachá de visitante e em sua escolta até o 18º andar, onde ocorreriam as discussões preliminares. Recebi atualizações por mensagem de texto dos chefes de departamento que se encontraram com ele. As conversas estavam indo bem. Ele fazia perguntas inteligentes sobre a estrutura da equipe e a metodologia de desenvolvimento. Parecia genuinamente entusiasmado com a missão da empresa. Às 15h30, meu telefone vibrou com uma mensagem de Jennifer, última entrevista na sala de diretoria executiva em 15 minutos. O CMO já está lá. Reuni minhas anotações, ajeitei meu blazer e peguei o elevador privativo para o 22º andar. Nossa diretora de marketing, Diane Rives, estava analisando o currículo de Jake quando entrei na sala de reuniões. A formação dele é um pouco fora do padrão, comentou ela, mas suas ideias sobre o setor de eletrônicos de consumo são surpreendentemente inovadoras. Estou curiosa para ver como ele lida com questões estratégicas. Assenti e me sentei à cabeceira da mesa, de costas para as janelas panorâmicas que exibiam o horizonte da cidade. Diane se posicionou à minha direita e organizamos o material da entrevista entre nós. Precisamente às 3h45, a porta da sala de reuniões se abriu. Jennifer entrou primeiro, seguida por Jake. Sua expressão era confiante, quase arrogante, enquanto ele entrava na sala, mas isso mudou no instante em que seus olhos encontraram os meus. A transformação teria sido cômica em qualquer outro contexto. Seu rosto alternava rapidamente entre confusão, choque, descrença e, finalmente, um horror crescente. Ele parou no meio do caminho, boquiaberto. Vanessa, ele disparou, o que você está fazendo aqui? Mantive uma expressão neutra. Boa tarde, Sr. Wilson. Sou Vanessa Wilson, CEO da Nexus Zenith Technologies. Por favor, sentem-se. Jennifer, profissional consumada que era, não demonstrou surpresa com a revelação. Simplesmente gesticulou para a cadeira à minha frente e pediu licença, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Jake permaneceu imóvel por vários segundos antes de se mover mecanicamente para a cadeira indicada. Seus olhos percorreram a sala de reuniões, observando os adornos executivos, as janelas do chão ao teto, as sutis demonstrações de sucesso corporativo. Você é o CEO, ele repetiu lentamente, de toda essa empresa? Sim, confirmei e gesticulei para minha colega.
Esta é Diane Rives, nossa diretora de marketing. Ela estará conosco nesta entrevista. Diane estendeu a mão, que Jake apertou automaticamente, sem tirar os olhos do meu rosto. Não entendo, disse ele. Há quanto tempo você? Por que você nunca? Senhor Wilson, interrompi gentilmente, mas com firmeza, temos 30 minutos agendados para esta entrevista para discutir suas qualificações para o cargo de gerente sênior de produtos. O senhor prefere prosseguir ou remarcar? Essa postura profissional pareceu trazê-lo de volta à realidade da situação. Ele se endireitou na cadeira, ajustou a gravata e tentou recuperar a compostura. Claro, vamos prosseguir, disse ele, com a voz apenas um pouco tensa. Peço desculpas pela surpresa. Eu não esperava ver minha irmã hoje. Por uma questão de transparência, dirigi-me a Diane. Como podem ver, o Sr. Wilson é meu irmão. Não participei das etapas iniciais do processo seletivo para evitar qualquer conflito de interesses. No entanto, a política da empresa exige a aprovação do CEO para todos os cargos de alta gerência. Diane assentiu. Obrigada pelo esclarecimento. Sr. Wilson, podemos começar com o seu interesse nesta posição? A entrevista transcorreu com um profissionalismo superficial, mas a tensão subjacente era inconfundível. Jake tentou responder às perguntas técnicas com competência, mas sua confiança anterior havia evaporado. Por 2 vezes, tentou se referir indiretamente ao nosso relacionamento, como alguém que cresceu entendendo liderança. E, mais tarde, minha formação familiar me deu insights sobre o pensamento executivo. A cada vez, eu redirecionava para perguntas específicas sobre gestão do ciclo de vida do produto ou coordenação de equipes multifuncionais. Suas respostas foram ficando cada vez mais dispersas à medida que a entrevista avançava, e sua preparação anterior foi claramente prejudicada pelo choque de descobrir meu cargo. Quando chegamos à parte do estudo de caso, onde os candidatos precisavam analisar um cenário hipotético de lançamento de produto, Jake teve dificuldades visíveis. A abordagem atenciosa que ele supostamente havia demonstrado em entrevistas anteriores foi substituída por generalidades vagas e olhares nervosos em minha direção. Após 45 minutos, Diane encerrou suas perguntas e se desculpou, explicando que tinha outro compromisso. Assim que a porta se fechou atrás dela, a fachada profissional de Jake ruiu completamente. Que diabos, Vanessa, sibilou ele, inclinando-se para a frente. Você é CEO de uma grande corporação e nunca pensou em mencionar isso para sua família? Será que isso teria importância? Perguntei baixinho. Quando você ou nossos pais demonstraram interesse genuíno pela minha carreira? Isso não é justo, protestou ele. Sempre soubemos que você se saía bem em tecnologia ou algo assim. Mas CEO? Isso é outro nível. Mantive minha compostura profissional. Jake, preciso perguntar, por que você se candidatou a essa empresa específica? O quanto você sabia sobre a minha posição aqui? Ele teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhado. Eu sabia que você trabalhava para Nexus Zenith. A Laura mencionou isso uma vez. As peças de repente se encaixaram. Laura, sua namorada de Natal? Ela trabalhava aqui? Jake se remexeu, desconfortável. Ela trabalhou no seu departamento de marketing por uns 6 meses no ano passado. Foi demitida em novembro por um problema de ética. Ela ficou bem amargurada com isso. Disse que a liderança era tóxica. Quando me conheceu e descobriu meu sobrenome, ela concluiu que poderíamos ser parentes. Ela achou hilário que eu não tivesse ideia do que você realmente fazia. A revelação doeu mais do que deveria. Então você se candidatou aqui porque, provoquei. Ele deu de ombros, recuperando um pouco da sua bravata habitual. Por que não? Sou qualificado. A vaga corresponde à minha experiência. E sim, pensei que talvez ter um contato não faria mal. Mas não sabia que você era o CEO de fato. Imaginei que talvez fosse um chefe de departamento ou algo assim. A mamãe e o papai sabiam onde eu trabalho. O que eu faço? Jake desviou o olhar. Laura os conheceu no dia de ação de graças. Ela pode ter mencionado alguma coisa. Não sei o que eles sabem. Ficamos em silêncio por um momento, com o peso de anos de falta de comunicação e ignorância deliberada pairando entre nós. O que acontece agora? Jake finalmente perguntou.
Com o emprego, quero dizer. O mesmo aconteceria com qualquer candidato, respondi calmamente. O RH coletará o feedback de todos os entrevistadores, incluindo o meu, e fará uma avaliação com base nas qualificações e na adequação. Não serei o único a tomar a decisão. Mas você poderia falar bem, ele insistiu. Vamos, Vanessa. Somos uma família. É exatamente por isso que preciso ter um cuidado especial para não demonstrar favoritismo, expliquei. O processo será justo, Jake. É tudo o que posso prometer. Ele se levantou abruptamente, a frustração evidente em cada linha do corpo. Inacreditável. Todos esses anos, você nos escondeu algo, fez um joguinho estranho, e agora não consegue nem ajudar o seu próprio irmão. Permaneci sentado, mantendo a posição física e emocional elevada. Eu não estava fazendo joguinhos, Jake. Estava construindo uma carreira enquanto era constantemente ignorado pela minha família. Parei de compartilhar porque ninguém estava interessado em ouvir. Bem, agora estamos interessados, disse-lhe com uma risada áspera. Espere até a mamãe e o papai descobrirem. Eles vão surtar. Sua ameaça mal disfarçada pairava no ar. Eu simplesmente assenti, encerrando a conversa me levantando e estendendo a mão formalmente. Obrigado por vir hoje, Sr. Wilson. O RH entrará em contato para discutir os próximos passos. Jake encarou minha mão estendida por um longo momento antes de apertá-la brevemente. Já na porta, ele parou e se virou. Para constar, disse ele, com a voz um pouco menos hostil, alguns de nós também estávamos tentando fazer algo por nós mesmos. Nem todos nós tínhamos a sua inteligência ou o seu, seja lá o que for que o torna tão perfeito em tudo. Antes que eu pudesse responder, ele já tinha ido embora. Voltei para o meu escritório, fechei a porta e me dei exatamente 5 minutos para processar a ligação. Então liguei para Jennifer e a instruí a lidar com a solicitação de Jake de acordo com os protocolos padrão, sem nenhum tratamento especial em nenhuma das direções. A empresa tomaria sua decisão com base apenas no mérito, como sempre fazia. Naquela noite, servi-me de uma taça generosa de vinho e esperei pelas consequências inevitáveis. Não precisei esperar muito. A tempestade desabou menos de 24 horas depois. Na manhã de sábado, meu celular explodiu de notificações, 6 chamadas perdidas da minha mãe, 4 do meu pai e uma série de mensagens de texto cada vez mais dramáticas. Jake nos contou tudo. Ligue imediatamente. Como você conseguiu esconder isso da sua família? Precisamos conversar sobre essa situação com seu irmão. Vanessa, isso é sério. Ligue agora. Silenciei meu telefone e corri uns 8 quilômetros, dando-me tempo para me preparar mentalmente para a conversa que me aguardava. Quando voltei para a cobertura, tomei banho, fiz café e estava pensando em retornar às ligações quando a equipe de segurança do meu prédio ligou. Senhorita Wilson, tem 2 pessoas no saguão dizendo ser seus pais. Elas estão insistindo bastante em vê-la. Devo mandá-las subir? Fechei os olhos brevemente. É claro que eles apareceriam sem avisar. Sim, por favor, acompanhe-os até lá em cima. Obrigada. Arrumei rapidamente a sala de estar já imaculada, mais por nervosismo do que por necessidade. Meu apartamento, que ocupava metade do último andar de um dos prédios residenciais mais exclusivos da cidade, era decorado profissionalmente em um estilo minimalista que enfatizava as janelas do chão ao teto e as vistas panorâmicas da cidade. Eu raramente recebia visitas ali, preferindo manter meu espaço pessoal privado, o que tornava essa invasão particularmente intrusiva. O elevador anunciou a chegada deles com um leve toque. Abri a porta e encontrei meus pais parados ali, parecendo ao mesmo tempo irritados e desconfortáveis. Os olhos da minha mãe imediatamente começaram a catalogar os móveis caros, enquanto meu pai parecia fixado na vista além das janelas. Você poderia ter nos contado que se mudou, disse minha mãe, cumprimentando-nos. Tivemos que pesquisar no Google para encontrar este endereço. Por favor, entre, respondi, dando um passo para o lado. Gostaria de um café? Entraram cautelosamente, como se estivessem entrando em uma embaixada estrangeira. Minha mãe sentou-se na beirada do sofá de couro branco, enquanto meu pai caminhou até as janelas, com as mãos cruzadas atrás das costas. Lindo lugar, comentou, observando a cidade lá embaixo. Deve ter custado uma fortuna.
Ignorei a pergunta implícita, servindo café em canecas de cerâmica artesanais antes de me sentar na poltrona em frente à minha mãe. Presumo que Jake tenha te contado sobre a entrevista de emprego. Ele nos contou muito mais do que isso, disse minha mãe, com a voz assumindo o tom magoado que eu conhecia tão bem. Ele nos contou que você é o CEO de uma grande corporação. Que você vem escondendo seu sucesso de nós há anos. Que você deliberadamente nos manteve no escuro sobre sua vida. Eu não escondi nada, corrigi calmamente. Simplesmente parei de oferecer informações que eram constantemente recebidas com desinteresse. Desinteresse, meu pai se virou da janela, com um rosto indignado. Nós somos seus pais. É claro que estamos interessados na sua vida. É mesmo? Perguntei baixinho. Quando foi a última vez que algum de vocês me fez uma pergunta sincera sobre meu trabalho, minhas conquistas, meus desafios? Elas trocaram olhares desconfortáveis. Sempre soubemos que você estava se saindo bem, disse minha mãe, na defensiva. Você sempre foi tão independente, tão capaz. Não achávamos que você precisasse da nossa participação. Não precisar de envolvimento é diferente de não querer reconhecimento, ressaltei. Cada marco na minha carreira foi ignorado ou redirecionado para preocupações com a minha vida pessoal ou comparações com o potencial do Jake. Meu pai suspirou profundamente, indo sentar-se ao lado da minha mãe. Podemos ter subestimado suas realizações, mas manter sua posição em segredo parece deliberado. Vanessa, por que você não contaria à sua própria família que havia alcançado tais alturas? A pergunta era tão carente de autoconsciência que quase ri. A festa de Natal, respondi em vez disso. Você me desconvidou porque a namorada do Jake trabalhava na gerência intermediária de uma empresa de tecnologia, e você estava preocupado que eu pudesse ofuscá-la. Como teria reagido se soubesse que eu era, na verdade, a CEO? Minha mãe teve a delicadeza de corar levemente. Foi um mal-entendido. Só queríamos que o Jake tivesse o seu momento. Jake teve todos os momentos, respondi, mantendo a voz calma. Cada momento, desde que me lembro. Minhas conquistas foram, na melhor das hipóteses, notas de rodapé na história da nossa família. Isso não é justo, protestou meu pai. Sempre tivemos orgulho de você. Orgulhoso na ausência, talvez. Orgulhoso sem reconhecimento, celebração ou mesmo curiosidade básica. Um silêncio desconfortável se instalou. Minha mãe mexia na xícara de café, sem beber. Os olhos do meu pai voltavam constantemente para a paisagem, calculando mentalmente o valor dos imóveis, sem dúvida. Bem, disse minha mãe finalmente, com uma alegria forçada, o importante é que agora sabemos, e estamos muito, muito orgulhosos. Extremamente orgulhosos. Realmente impressionante, concordou meu pai, mudando o tom de voz para algo que me fez soar um alarme. Você deve estar indo muito bem financeiramente. E lá estava o verdadeiro motivo do interesse repentino deles. Esperei, sem dizer nada. Jake mencionou que você mora na cobertura, continuou minha mãe, olhando ao redor. Este andar inteiro? Metade, corrigi. O outro lado é uma unidade separada. Meu pai pigarreou. Falando no Jake, esperávamos que você reconsiderasse a candidatura dele. Ele precisa muito dessa oportunidade, Vanessa. As coisas têm sido difíceis para ele ultimamente. O que aconteceu com Laura? Perguntei, embora pudesse adivinhar. A expressão da minha mãe se azedou. Eles terminaram há algumas semanas. Ela não era a pessoa certa para ele, de qualquer forma. Ela tem uma personalidade muito crítica. Ela ligou para nós depois que eles se separaram, acrescentou meu pai, franzindo a testa. Tentou nos contar alguma bobagem sobre o caráter do Jake. Muito pouco profissional. As peças continuaram se encaixando. Laura aparentemente tentou avisar meus pais sobre Jake, assim como inadvertidamente revelou minha situação a ele. Ambas as revelações foram ignoradas até que se tornassem úteis. Não posso discutir a candidatura do Jake, disse eu com firmeza. Nosso departamento de RH lida com todas as decisões de contratação de acordo com a política da empresa. Mas com certeza você tem alguma influência, insistiu minha mãe. Ele é seu irmão. É exatamente por isso que preciso ter um cuidado especial para não demonstrar favoritismo, repeti, ecoando as palavras que havia dito a Jake.
Meu pai mudou de tática. Vanessa, precisamos ser honestos com você sobre uma coisa. Sua mãe e eu estamos com um pouco de dificuldade financeira. Minha mãe o encarou, mas não o contradisse. A casa precisa de um telhado novo, continuou ele. E o IPTU aumentou significativamente. Tivemos que fazer uma segunda hipoteca no ano passado para ajudar o Jake com algumas despesas. Entendo, eu disse neutramente. Nós nunca pediríamos isso diretamente, minha mãe se apressou em acrescentar. Mas já que você está numa posição tão privilegiada agora, pensamos que talvez você pudesse querer ajudar sua família. Afinal, nós a criamos e a colocamos na escola. Eu não podia deixar isso passar. Você não me pagou pelos estudos. Trabalhei em 3 empregos para pagar minha própria mensalidade e me formei com $40.000 em empréstimos estudantis, que eu mesma paguei. Bem, nós criamos você, corrigiu meu pai. Demos a você a base para o seu sucesso. E agora que você está indo tão bem, parece natural que queira retribuir às pessoas que tornaram tudo isso possível. A arrogância nua e crua daquela declaração era de tirar o fôlego. Depois de décadas favorecendo Jake, menosprezando minhas conquistas e, mais recentemente, me banindo do Natal, eles agora se sentiam no direito de receber apoio financeiro baseado apenas na conexão biológica. Preciso sair um instante, disse eu, levantando-me da cadeira. Tenho uma ligação importante para fazer. Com licença, por favor. Fui até meu escritório em casa e fechei a porta, deixando-os conversando baixinho na sala de estar. Eles quase certamente presumiram que eu estava ligando para meu consultor financeiro ou banco para agendar uma transferência. Eu estava fazendo uma ligação bem diferente. Quando voltei, 10 minutos depois, meus pais estavam examinando as obras de arte nas minhas paredes, com as etiquetas de preço praticamente visíveis em seus olhos. Vocês já combinaram? Perguntou minha mãe, ansiosa. Sim, respondi, mas provavelmente não do tipo que você esperava. Acabei de falar com a doutora Eleanor Reis, disse eu, voltando ao meu lugar. Ela é uma das terapeutas familiares mais respeitadas da cidade e concordou em nos ver para uma sessão de emergência esta tarde, às 16 horas. Eleanor, meus pais trocaram olhares confusos. Um terapeuta? Repetiu meu pai. Não precisamos de terapia. Precisamos de ajuda financeira. Terminei por ele. Sim, isso ficou claro. Mas não estou oferecendo dinheiro. Estou oferecendo algo muito mais valioso, uma oportunidade de reconstruir nosso relacionamento em termos mais saudáveis. O rosto da minha mãe se contraiu. Vanessa, isso não é apropriado. Não somos doentes mentais. Só precisamos de ajuda com as despesas. Terapia não é para doenças mentais, corrigi gentilmente. É para melhorar a comunicação, compreender padrões de comportamento e criar dinâmicas mais saudáveis. Nossa família tem 32 anos de padrões disfuncionais para lidar. Isso é ridículo, meu pai gaguejou. Depois de tudo que fizemos por você. É exatamente esse tipo de declaração que precisamos examinar, interrompi. O que exatamente você acredita ter feito por mim que lhe dá direito ao meu apoio financeiro, especialmente depois de décadas favorecendo Jake e menosprezando minhas conquistas? A franqueza da pergunta os deixou momentaneamente sem palavras. Aqui está a minha oferta, continuei. Pago 6 meses de sessões semanais de terapia familiar para nós 4. Se você optar por participar plena e honestamente desse processo, e se ao final desse período tivermos estabelecido um relacionamento mais saudável, considerarei ajudar com necessidades financeiras específicas e documentadas, sem chantagem emocional ou apoio ilimitado. E se recusarmos essa terapia? Meu pai perguntou secamente. Então nada muda, respondi simplesmente. Continuo minha vida como sempre. Você continua a sua. Mantemos o relacionamento distante que temos há anos. Não serei manipulada ou forçada a aceitar apoio financeiro sem resolver os problemas subjacentes. Isso é chantagem emocional, acusou minha mãe. Não, corrigi. Chantagem emocional seria dizer: nós criamos você, então você nos deve uma. O que estou oferecendo é um caminho para a cura e o relacionamento genuínos, não uma transação. Meus pais conversaram em sussurros abafados e agitados. Finalmente, meu pai se virou para mim. E você pagaria por essas sessões? Sim.
O Dr. Reis nos espera às 16 horas de hoje para uma consulta inicial. A decisão é sua. Para minha surpresa, eles concordaram, embora com óbvia relutância. Aquela primeira sessão foi dolorosamente constrangedora. A doutora Reis, uma mulher serena na casa dos 50 anos, criou um espaço neutro onde cada um de nós podia falar sem interrupção. Meus pais estavam na defensiva, Jake estava mal-humorado e eu lutava para articular décadas de mágoas sem parecer mesquinha ou vingativa. Mas algo inesperado aconteceu perto do final daquela primeira sessão. Quando o Dr. Reis pediu a cada um de nós que mencionasse uma coisa que gostaríamos que os outros entendessem sobre nós, Jake disse algo que mudou completamente minha perspectiva. Gostaria que eles entendessem que ser o favorito é uma espécie de prisão, disse ele, sem olhar nos olhos de ninguém. Todos esperam que você seja especial, mas ninguém nunca mostra como. Eles só ficam dando desculpas quando você falha. Naquele momento, vi meu irmão com clareza, talvez pela primeira vez. O status de criança de ouro que eu invejava teve seus próprios efeitos nocivos. Embora eu tivesse desenvolvido independência e resiliência por ser ignorada, Jake nunca teve permissão para sofrer consequências ou desenvolver sua própria identidade, separado das expectativas dos nossos pais. O processo terapêutico foi difícil e muitas vezes doloroso. Meu pai inicialmente resistiu, comparecendo às sessões, mas com participação mínima. Minha mãe chorava com frequência, oscilando entre a justificativa defensiva de sua paternidade e o remorso genuíno. O envolvimento de Jake foi talvez o mais surpreendente. Depois que sua candidatura foi rejeitada, ele recebeu uma oferta de outra empresa, baseada em parte nas habilidades que havia realmente desenvolvido. Ele parecia motivado a entender seu papel na disfunção familiar. A doutora Reis nos ajudou a identificar os padrões que definiam nossos relacionamentos. Meus pais reconheceram seu favoritismo, embora tivessem dificuldade em reconhecer seu impacto total. Jake e eu começamos a conversar fora da terapia, construindo cautelosamente um relacionamento fraternal que nunca havia existido antes. No trabalho, eu mantinha limites profissionais rígidos. A candidatura de Jake foi tratada de acordo com os procedimentos padrão. E, embora ele não tenha sido selecionado para o cargo, o feedback fornecido o ajudou a garantir uma vaga em outra empresa de tecnologia, onde ele poderia desenvolver suas habilidades sem a sombra de conexões familiares. A marca dos 6 meses se aproximou mais rápido do que eu esperava. Tínhamos progredido, embora ainda houvesse áreas frágeis e contratempos ocasionais. Meus pais começaram a fazer perguntas sinceras sobre meu trabalho e minha vida, esforçando-se para demonstrar interesse sem segundas intenções. Jake e eu tínhamos estabelecido uma amizade provisória, encontrando-nos ocasionalmente para um café e para discutir tendências do setor e crescimento pessoal. Quando o Dr. Reis perguntou em nossa última sessão agendada se queríamos continuar a terapia, a decisão unânime de prosseguir foi talvez a prova mais forte do nosso progresso. Meus pais haviam tomado medidas para resolver seus problemas financeiros de forma independente, trabalhando com um consultor financeiro que eu havia recomendado, mas que não havia financiado diretamente. Eles haviam se mudado para uma casa menor, reduzindo o pagamento da hipoteca e o imposto predial. O Natal seguinte foi muito diferente daquele que dera início a esta jornada. Reunimos-nos num local neutro, uma sala de jantar privada no restaurante que eu tinha escolhido. Não havia familiares proibidos, nem falsas pretensões, nem intenções ocultas. A conversa foi por vezes forçada, por vezes desconfortável, mas fundamentalmente honesta. Minha vida profissional continuou a prosperar. Sob minha liderança, a Nexus Zenith Technologies expandiu-se para novos mercados e desenvolveu inovações que realmente melhoraram a vida das pessoas. Fui reconhecido em publicações de negócios e prêmios do setor, reconhecimentos que pareciam significativos, mas não mais essenciais para minha autoestima. A mudança mais profunda, no entanto, foi interna. Eu não media mais meu valor pelo reconhecimento ou pela falta dele da minha família. Aprendi a valorizar seus esforços de mudança, ao mesmo tempo em que aceitava suas limitações. Descobri que os relacionamentos familiares, como todos os relacionamentos, exigem limites, honestidade e respeito mútuo para serem saudáveis. No âmbito pessoal, comecei a namorar mais abertamente, parando de conciliar perspectivas românticas com uma agenda de trabalho exaustiva. Cultivei amizades mais profundas e conexões comunitárias, reconhecendo que o sucesso sem relacionamentos significativos era, em última análise, vazio.
Jake encontrou seu próprio caminho, um caminho que se adequava aos seus talentos reais e não às expectativas dos nossos pais. Ele descobriu uma aptidão genuína para o design de experiência do usuário, uma área onde sua empatia e criatividade naturais podiam brilhar. Nos tornamos colegas de profissão na indústria em geral, ocasionalmente prestando consultoria em projetos ou indicando oportunidades um ao outro. Meus pais nunca compreenderam completamente a profundidade do favoritismo deles ou seu impacto, mas se esforçaram genuinamente para distribuir sua atenção e afeição de forma mais equitativa. Começaram a celebrar minhas conquistas, ainda que às vezes de forma constrangedora, e permitiram que Jake sofresse as consequências naturais em vez de ser resgatado constantemente. A jornada não foi perfeita nem completa, longe disso. Ainda tivemos momentos de queda em velhos padrões, ainda tivemos conversas que terminaram em mágoas ou mal-entendidos. Mas agora tínhamos ferramentas para reconhecer esses padrões e lidar com eles honestamente, em vez de deixar o ressentimento se acumular. A verdade que descobri por meio desse processo foi simples e profunda: a autoestima não pode advir da validação externa, especialmente daqueles que não conseguem ou não querem fornecê-la. A verdadeira cura começa com a aceitação das pessoas como elas realmente são, não como precisamos que elas sejam, e então com a tomada de decisões conscientes sobre o papel que elas desempenham em nossas vidas. Eu não precisava mais que meus pais vissem meu valor para reconhecê-lo. Eu não precisava mais que Jake falhasse para me sentir bem-sucedida. E, talvez o mais importante, eu não precisava mais diminuir minha luz para fazer os outros se sentirem confortáveis com suas próprias sombras. Se a minha história ressoa com você, adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. Você já teve que estabelecer limites com familiares que não conseguiam comemorar seu sucesso? Como lidou com isso? Curta este vídeo se você se interessou pela minha experiência. Inscreva-se se quiser ouvir mais histórias de superação da dinâmica familiar e compartilhe com alguém que precise ouvir que seu valor não é determinado pela capacidade da família de reconhecê-lo. Obrigada por ouvir minha jornada e lembre-se de que, às vezes, a família que criamos por meio de conexões significativas pode ser tão importante quanto a família em que nascemos.